sabe falar, ó. Aqui é Remo, porra. Fala, seus finalistas de Copa Verde. Fala, galera do Leão. Pois é, né? Falei no pré-jogo aqui. Se Lucas Siqueira, se G2, se Hélio, se o Wallace estivesse no dia deles e o Remo jogasse com vontade, iria chegar à final. E não deu outra, né? O momento que o Remo deixou de jogar com vontade, levou aqueles 2 gols ali quando já estava 4-0, e a gente ficou meio apreensivo, né? Até porque se não for assim não é Remo. Se não for assim não é Remo. Mas logo depois o nosso mister, bom amigo, grande técnico, sabedor e conhecedor das coisas, fez as mudanças ocorreram de forma positiva e o Remo alargou um placar de 6-2, poderia ter sido mais, né? Se não fosse o bandeirinha, o árbitro, enfim. Pois é, vamos lá, galera. Começando, antes de 20 minutos o Remo conseguiu fazer 3 gols. Com certa facilidade, G2 infiltrando no meio campo. Augusto, hein? Quem diria Augusto? Fez um belo primeiro tempo. Segundo caiu um pouquinho de rendimento, foi substituído. Mas fez um belo primeiro tempo, principalmente ali na jogada do primeiro e do segundo gol. O primeiro gol deu um tapa ali no lateral direito. Colocou a bola lá na frente, cruzou rasteiro para o Hélio fazer o primeiro tento do clube do Remo. Boa partida do Augusto. Pois é, em 20 minutos o Remo conseguiu ali fazer 3 gols, né? Antes do final do primeiro tempo, marcou seu quarto gol e desceu para os vestiários, meio que, vamos colocar aqui, de salto alto. Não acredito em salto alto. O time do Bonamigo não entra em salto alto. Mas relaxado um pouquinho em campo, né? Aí o Manaus voltou mordendo, conseguiu fazer ali 2 gols e, graças a Deus, como eu falei anteriormente, com as mexidas o Remo conseguiu abrir uma larga vantagem e decidir o jogo e poderia ter feito mais. Eu vou fazer aqui uma análise individual de cada jogador. Vinícius. Como sempre, né? Todas as vezes que o Remo precisa do goleiro, o goleiro tá lá para corresponder ao nosso ídolo Vinícius e vereador. Agora ele falhou, viu? Primeiro gol do Manaus, ele poderia ter saído na bola, cometeu uma falha ali junto do miolo de zaga, contando ali Fred e Rafael Jansen. Para mim ele falhou, mas tem muito crédito, isso aí não vai ser levado em consideração. O Wellington Silva. Que lateral, hein, Wellington Silva? Alguém tem saudade do Ricardo Luz aí? Sei. Se alguém tem, pode deixar nos comentários, mas eu aqui não tenho. Muito bom lateral, chegou, vestiu o manto azul, foi para campo, não teve tempo de conhecer os companheiros, não treinou, né? Não teve aquela questão, eu vou me adaptar, porque não sei o que, não. Chegou, vestiu a camisa, entrou em campo e foi pro jogo. Hoje sofreu uma entrada criminosa do cabeludinho do Manaus. Aquilo ali não era nem vermelho, aquilo ali era direto pra cadeia. E o assoprador de apito só me deu amarelo. Só deu amarelo. Rafael Jansen. Mais uma vez, aquele Rafael Jansen que a gente conhece, né? Seguro, sereno. Aquele mesmo estilo. Fredson. Meio estabanado, né? Uma hora ali cometeu um pênalti. Eu daria o pênalti. Mas, graças a Deus, do juiz não deu, mas eu daria o pênalti. Numa bola desnecessária que poderia colocar para lateral, até mesmo dar um bico para frente, vacilou ali, né? Foi aonde saiu o escanteio, para sair o primeiro gol do Manaus. É aquele jogador razoável, entendeu? Um jogador que para mim, no máximo, para compor um elenco na Série C, na Série B, mas eu não deixaria no elenco. Mas já renovou, né? Algumas falhas que a diretoria comete aí, como Mimica, como Fred, enfim. Não adianta a gente estar falando agora porque já foi renovado, infelizmente. Mas o Remo precisa de mais 2 zagueiros urgentes, já que o Kevin, né, vive no DM. Marlon, jogo passado, teve gente criticando o Marlon. Mas não leve em consideração que o cara voltou de Covid. Não tinha treinado durante praticamente 20 dias, sem ritmo de jogo. Hoje voltou o seu mesmo Marlon. Alguém se lembra quem foi o líder de assistência na Série C? Eu lembro, foi o Marlon, né? Nosso lateral ala esquerdo, líder de assistência. Hoje, mais uma bela partida. Cruzamentos, da onde tem que ser cruzado, do terceira linha ali do terceiro quarto do meio campo, desculpa, ou da linha de fundo. É um cara experiente, rodado, muito bom de bola.
muito bom de bola, jogador que vai servir muito para a Série B. Tá? Não sei se vai conseguir ser titular ou não, até porque o Remo está tentando outro lateral esquerdo, que seria o João Vitor, né? Infelizmente o mesmo vai disputar o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, mas pelo que eu estou sabendo ele deve estar voltando para... Deve estar voltando não, deve vir ao Clube do Remo para a Série B. Cabeça de área, Lucas. Não tenho o que falar do Lucas Siqueira. É um nosso capitão, cara que desarma, o cara que arma, jogador de nível Série B, tranquilo, titular. Manteve essa regularidade, né? Para mim, na Série C ele foi o jogador mais importante junto do Vinícius. Então é um cara que sempre joga bem, até batida, um cara que não se assusta com nada, né? Não deixa a desejar em nada. Pingo. O que dizer do Pingo? Particularmente, eu acho um jogador de potencial futuro. Não acho um jogador ainda pronto para vestir a camisa do Remo para uma Série B. Não, isso não, longe disso. Elenco, não sei, talvez tenha Anderson Shoa, né? Vai chegar mais gente aí, eu não sei como é que vai ficar a situação do Pingo. Mas isso aí é o Mister Bonamigo que tem que decidir. Perguntasse para mim, eu deixaria no elenco. Deixaria no elenco, até porque ele vai pegar jogadores mais cascudos, para ele aprender nos vestiários essas coisas, nos próprios treinos, com jogadores de qualidade. Mas para titular não dá. Mas tem o paraense, né? O cara vai pegando confiança. G2, né? A gente pode comparar o Pingo ao G2 em questão de adaptação? Sim. O G2, que é um jogador rodado, já jogou Sul-Americana, Libertadores, enfim, Série A. É um jogador que teve que se adaptar. Nem todo jogador tem a mesma percepção disso. No caso, o Wellington Silva chegou a vestir a camisa. O G2 não. O G2 é um jogador que vem se adaptando. Pingo, o menino da base, novo, vai oscilar muito, assim como ele, assim como o Wallace oscila, entendeu? Então, acredito que dá para manter, sim, ele no elenco. G2. G2 é aquele estilo do jogador que vem crescendo. Todos os jogos ele vem melhorando. Principalmente com passes. Eu acredito que o G2 está fazendo muita gente esquecer o Eduardo Ramos. Inclusive eu. Quem me conhece sabe que eu sou fã do futebol do Eduardo Ramos até hoje. Porém, o G2 é um jogador que vem deixando a galera meio esperançosa. Precisamos de mais, claro. Sempre precisamos de mais, ainda mais Série B. Mas é um jogador que vem evoluindo. Hoje ele me pareceu em alguns momentos do jogo dispersa, de 10, 15 minutos. Um jogador que estava trotando em campo. Para quem não sabe o que é trotar, é segurar os passos, não correr, né? Mas é um jogador experiente. Só quem tá dentro do campo sabe o que pode ou não deve fazer com os 90 minutos. Mas é um jogador que quando pega na bola, dá um lançamento diferente, dá um passe em profundidade, sempre dando passes em vertical, né? É um jogador, é diferenciado, realmente é diferenciado. Ainda mais sem uma marcação próxima dele, às vezes chega a brincar com a bola, né? Mas só brinca quem sabe, né? E só faz isso quem está com confiança. É o que parece que G2 está fazendo. Está com muita confiança. E vem melhorando, né? Vem melhorando muito. O Remo já está fazendo o possível e o impossível para segurar ele, para renovar o empréstimo dele, mas aí só depende do Nacional. Jogador quer, Clube do Remo quer, Bonamigo quer. Será que o Nacional vai querer? Não sei. Tem valores, tem empresário, tem tudo isso no meio. Eu espero que o desfecho final seja positivo para o Remo. Outro jogador que jogou muito bem hoje, Augusto. Ele mesmo, Augusto. Porém, se a gente for parar para fazer uma análise tática sobre o jogador, ele jogou pelas pontas, né? Ele aparecendo como centroavante, fraquíssimo, limitado. Agora, pelas pontas, o cara sabe jogar. Os 3 primeiros gols do Remo, ele participou de 2. E abriu para fazer o terceiro, né? Então, é um jogador que pode ser aproveitado assim. Até porque ele veio de empréstimo, né? Um jogador caro. Pode ser aproveitado no elenco da Série B e pode crescer no Paraense. Mas como ponta. O Bonamigo já deve ter percebido isso. Porque como atacante, não tem condições. Se for depender de Augusto, tanto para Paraense, principalmente para a Série B, o Remo não vai conseguir frutos, né? Vamos falar agora do Wallace. Jogou bem, mas ainda não é aquele Wallace do início de Série C, aquele cara que quando entrou contra o vizinho, né, que fez aquele terceiro gol naqueles 3-2, não é aquele Wallace. É um jogador ainda que me parece meio longe, não sei se é por causa da transferência dele, se é porque ele está voltando a treinar por causa do Covid, mas ele não me parece ainda aquele Wallace. Mas tem muito a melhorar. Outro que vem jogando muito bem, o Hélio. Tá na mesma situação do Wallace, de sair do clube, mas é um cara que todo jogo tá correndo, às vezes até se atrapalha com a bola, isso é normal. Rony, quando estava jogando no clube do Remo,
Era a mesma coisa. Corria de cabeça baixa, chegava na linha de fundo, não conseguia cruzar. Hoje em dia tá aí, é um jogador pronto. O Hélio promete muito. Até o próprio comentarista da TV Brasil falou isso hoje. É um jogador com muito futuro. E eu vejo esse futuro no Hélio. Infelizmente, ele deve estar saindo do Remo, né? Tem contrato agora até o dia 28 de fevereiro. Espero que consigam renovar, já que a janela de transferência internacional. Bonamigo, mais uma vez, surpreende nas suas mexidas. Ou não surpreendeu, né? Vem dele mesmo essa qualidade em ler, fazer uma leitura ideal do jogo. Laílson, mais uma vez entrou, fez o gol. Com passe de G2, né? Outro passe de G2. Se bem que no primeiro jogo foi o Ronald, né? Colocou na cabeça dele e o mesmo conseguiu fazer o gol. Mas entrou novamente, é um jogador muito criticado pela torcida azulina, mas conseguiu fazer esse segundo gol. O que a torcida vai falar? Um segundo volante, um primeiro volante fazendo 2 gols? A torcida tem que engolir, né? Quem sabe, né, um cara que está com o futebol escondido, aí tímido e pode crescer no momento certo. No Remo tudo é possível, a gente já viu cada coisa. Outro jogador que entrou muito bem, o Arlen. Sempre gostei desse garoto. Eu acho o Arlen tecnicamente superior ao Pingo. Para mim, já teria que ter sido titular, entendeu? O próprio Paraense já colocaria ele para testar como titular ao lado do Lucas Siqueira, enquanto não chega outro jogador. Eu gosto muito do futebol do Arlen. Adriano Miranda, jogador até então já rodou alguns times aí do Brasil, né? Saindo da base, jogando outros times. Muito parecido com o que o Hélio já aconteceu com o Hélio. E um jogador que entrou bem. Fez seu gol também, após outro passe de G2, né? Jogador bom, jogador com uma certa estatura, muito boa estatura, por sinal. Não é isso? Então a base está dando conta do recado. Muita gente fala, a Copa Verde não serve. Será mesmo que não serve? Se não tivesse a Copa Verde, será que Adriano Miranda, será que Pingo, será que Laílson, será que o Arley? Será que essa galera teria oportunidade no Clube do Remo? Acredito que não. Dificilmente não. Estariam treinando, estariam de férias, né? De férias, né? Estariam aí fazendo uma pré-temporada, alguma coisa assim, e não estariam disputando jogos profissionais, até porque na base quase não se tem jogo, né? Então, tá valendo a Copa Verde. Estamos numa final contra o Brasiliense. De todos os clubes que o Remo poderia pegar, é o time tecnicamente mais baixo. Por quê, Theo? Primeiro, é um clube de 4ª divisão, que não tem a qualidade que nossos jogadores têm. Eu assisti o primeiro jogo entre Vila Nova e Brasiliense, vi alguns lances do jogo, já ainda há pouco, começou 3h30, não vi nada demais. É um time que tem o Zotti, conhecemos o Zotti, né, o famoso garçom, mas o garçom para o adversário. Tem o Zelov lá, que já deve ter uns 39, 40 anos, fez até um gol hoje de cabeça, mas um jogador rodado, experiente, mas que não aguenta correr o jogo todo. Hoje foi um jogo que tinha uma vantagem de 2-0 sobre o Vila Nova. O Vila Nova colocou sua qualidade em campo, de time de... Tá na segunda, né? Mas ainda tem um elenco de 3ª divisão, assim como o Remo. Se impôs dentro da casa do adversário e fez 3-1. Entendeu? O Brasiliense é muito físico. Alguns jogadores, lá tem muitos jogadores lá que já estão numa idade avançada. Mas é muita garra, é muito físico. Agora, se o Remo impor sua qualidade técnica, e volto a citar aqui, se os jogadores principais do Remo tiverem no seu dia, eu afirmo aqui, o Remo não só ganha lá, como levanta essa taça. Com toda humildade, assim como eu falei em 2 vídeos atrás, o Remo vai passar do Independente. Passou com certa dificuldade, a gente sabe que o Netão errou em escalar o time, lá em Tucuruí, 3 zagueiros, ninguém se entendia, enfim, passamos. Contra o Manaus foi a mesma coisa, se o time tivesse um pouco mais de qualidade, né? Se o Bonamigo tivesse voltado antes para armar o time da maneira que ele queria, e principalmente o ataque tivesse ali um Salatiel, o Remo teria ganho o jogo lá em Manaus. Veio para o Mangueirão, a gente tinha aquela expectativa, tinha aquela quase que certeza que o Remo iria passar. Mas não de 6-2, poderia ter sido 7, 8-2. Nem o mais otimista torcedor do Remo colocaria um placar hoje de 6-2, um placar elástico. Mas uma vitória de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, isso sim, que o Remo passasse, né? A gente tinha essa perspectiva, até porque o Remo tem, como eu falei, o Remo tem mais qualidade do que esses times. Brasiliense, o próprio Manaus, mas tem que ter humildade, tem que chegar e jogar. Não adianta ficar falando que futebol não é de boca para fora, futebol é dentro das 4 linhas.
Mas o adversário mais forte que o Remo poderia pegar era o Atlético Goianiense, que é um time de primeira divisão, por sinal vai muito bem na primeira divisão, mas é um time que disputou a Copa Verde como se fosse um campeonato de bairro, uma pelada, né? Colocou o Sub-23 para jogar e foi eliminado. Cuiabá não, Cuiabá colocou seu time principal, o Vila Nova o eliminou, né? E agora o Vila Nova veio ser eliminado ao Brasiliense. Essa forra aí vai ficar lá para frente, né? Quem sabe na Série B a gente não tira a forra do Vila Nova. Lembrando que o Remo perdeu, para mim, na Covid. Até para os torcedores do Vila, aqueles que são mais conscientes, devem colocar a cabeça no travesseiro e saber que o Remo perdeu para o Covid. Assim como o Remo perdeu o Paraense para o grande Mazola, né? Mas a gente não pode também deixar de ressaltar a qualidade, tanto do vizinho quanto do Vila Nova, em ter ganho da gente. A gente não tinha nada a ver com isso, tá? Mas enfim, essas são as minhas colocações sobre o jogo que teve ainda há pouco, na semifinal, no que o Remo, graças a Deus, conseguiu se classificar. E a gente tem uns dados importantes. Desde 71, isso mesmo, desde 71 o Remo não consegue chegar a 3 finais. Isso aí eu falo por quê? Por que eu tô lembrando disso? Eu vejo muita gente criticar o Remo. Em Facebook, em Twitter, em Instagram, em redes sociais. Eu acho que a torcida do Remo tem que ter mais um pouquinho de paciência. Remo chegou na final do Campeonato Paraense, coloquei ainda há pouco porque ter perdido, ressaltando também a qualidade do adversário. Chegou na final da Série B, perdemos e estamos noutra final. Será que o planejamento está errado? Será que o time não presta? Será que os meninos da base também não prestam? Acho que tem que dar um pouquinho mais de valorização pra gente. Será que só a grama do vizinho é mais verde, brilha mais? Acho que a gente tem que valorizar mais o que é nosso. Estamos no outro patamar. A gente entende que tem jogadores que não podem vir agora. Vou dar 2 exemplos. Felipe Marques, jogador de Série A, renovou com o Cuiabá, mas vai disputar o Campeonato Paulista pelo Ferroviário. É um cara que ganha 60 mil, ganhava 60 mil no Cuiabá, não sei por quanto renovou, mas se ele saiu do Cuiabá para jogar para o Ferroviário, deve estar ganhando seus 90, 100 mil. Lembrando que cada clube no Campeonato Paulista paga mais de 1 milhão para times pequenos, ou seja, a Federação Paulista de Futebol tem muito dinheiro, até porque tem muito patrocínio. Sport TV passa jogo, Globo passa jogo, então lá o dinheirão é grande. Outro exemplo, Renato Cajá, que estava no Juventude. Remo tentou sua contratação, para quem não sabe. Preferiu jogar pelo Ferroviária, o Campeonato Paulista. Ou seja, o que o cara vai ganhar no Remo, vai ganhar no Vila Nova, vai ganhar no time de Série B, em 7, 8 meses, lá o cara vai ganhar em 3 meses. Então a gente tem que entender esse lado do jogador, né, do empresário e principalmente do clube, que está com dificuldade para contratar jogador. Por exemplo, o atacante que a gente colocou no vídeo passado, o Edson Cariús. É um jogador que o Remo está pretendendo, mas tem outros times da Série B que querem ele também. Então é algo complicado. Já pensou um time de São Paulo entra, esse time pequeno, Mirassol, quando eu digo pequeno, não desmerecendo a instituição, mas sim um time que está em divisão inferior do Remo. Mirassol, Ferroviária, a própria Juventus de São Paulo. Vai levar um cara desse. Então a gente vai conseguir formar um time bom mesmo, de qualidade, de jogadores ali, como a gente tem Vinícius, Lucas Siqueira, ou até o próprio Rafael Jansen, o Elton Silva, que graças a Deus preferiu vir agora, entendeu? O próprio Gedosh, que está aí, que é um jogador de nível Série B também, mas lá na frente. Agora a gente está contratando jogadores para compor o elenco, mas só depende deles. De repente eles pegam ali, vestem a camisa e conseguem jogar o seu futebol e ir crescendo de pouco em pouco, entendeu? Outra coisa é a questão também dos meninos da base. Está sendo dada oportunidade, eles têm que aproveitar. Aproveita, porque eu não me entendo como gente ter tanto jogador da base no time titular do Remo. Seja por contusão dos outros jogadores mais experientes, seja pela janela de contratação que foi fechada na Copa Verde e não deu para contratar para esses meninos terem a oportunidade que estão tendo agora. Ou seja, independente das circunstâncias, eles estão tendo oportunidade. Basta aproveitar. Outra coisa que tem que se observar também é os meninos da base. Dos 6 gols de hoje, 5 foram marcados ou tiveram participação dos meninos da base, que estão aproveitando essa grande oportunidade. Se não, vejamos o Hélio, o Wallace, o Arley, né, que tiveram participações principais nos gols, Thiago Miranda e o Laílson.
entendeu? Então, estão tendo oportunidade, estão aproveitando. Eu só fico meio triste, já tentei procurar saber e tem alguma coisa errada com o Ronald. Para mim, dos jogadores da base, depois do Hélio e do Wallace, que já estão no profissional há algum tempinho aí, provavelmente o Hélio que já rodou, o Ronald. Então, pessoal, concordam comigo? Não concordam? Tem alguma explanação para dar? Coloca nos comentários que eu estarei online agora respondendo a todos, ok? Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto na nossa página Tudo Nosso, Nada Deles. Tá ok, galera? Qualquer opinião, podem ir lá que eu estarei respondendo. Beleza, galera? Somos finalistas. Vamos levantar essa taça para terminar o ano bem legal. Falou, galera. Um abraço. Fique com Deus.